Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom nós estarmos juntos para crescermos no conhecimento da palavra de Deus, buscando a direção do Espírito Santo, segundo o propósito de Deus, de nos apresentarmos a nós mesmos, para que, nos conhecendo na intimidade, possamos melhorar aquilo que pode ser melhorado, transformar aquilo que deve ser transformado pela palavra de Deus, pela renovação da nossa mente, pela direção do Espírito Santo, com foco em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Antes de nós começarmos a nossa reflexão, eu quero pedir que você vá até o meu canal no YouTube, o canal Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, canal Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esta mensagem para que nós possamos alcançar mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e buscam conhecimento e buscam crescimento. Então, o propósito deste canal, o propósito da transmissão da programação através da rádio 87.9 FM Dracena, todos os dias, às 16h30 até às 17 horas, nós temos esta programação e também aos domingos, das 10 às 11 horas da manhã. Então, todo este trabalho é voltado para o crescimento espiritual, para que todos nós possamos viver o melhor do que Deus tem preparado para você, para a sua família, para cada um que tem buscado a Deus em espírito e em verdade. Então, se inscreva no canal Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, e dê o seu like, compartilhe a mensagem, porque assim o YouTube também entende que esta mensagem é relevante e pode alcançar mais pessoas. Nós estudaremos hoje a perspectiva de Jesus como autor e consumador da nossa fé. Esta semana vamos falar a respeito da fé, o que ela significa, como ela tem sido desenvolvida em nós, o que é de fato fé dentro do aspecto espiritual, dentro do aspecto religioso. O que é fé? Como é a sua fé? Independente da sua expressão religiosa pessoal, do seu vínculo denominacional, a igreja em que você participa, a denominação que você participa, seja você cristão católico, protestante, evangélico, seja de qual denominação que você participa, mas qual é a expressão da sua fé e o que significa fé. Quando a palavra de Deus nos apresenta Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, nós temos que observar, em primeiro lugar, o que significa a expressão da fé. A fé é aquilo que nós observamos como crença e colocamos em prática segundo as instruções de Deus pela sua palavra, que é a Bíblia, a regra de fé e prática única para todo cristão. Então, todo aquele que se aproxima de Deus, e mesmo aqueles que, como algumas expressões da fé, não receberam a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como sendo o Messias, mas também ainda esperam esta expressão, como o judaísmo ortodoxo em geral, por exemplo, que observa ali a Bíblia no seu contexto do Antigo Testamento, mas também tem a Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé e prática. Nós que entendemos que Jesus Cristo é o Messias esperado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, nós que compreendemos a pessoa de Jesus como sendo o Cristo,
a palavra Cristo é um correlato da palavra Machia do hebraico, o Christos do grego, da onde vem a nossa expressão do Cristo, é o Messias, o ungido, aquele esperado, sendo a expressão de Deus encarnado para instaurar o seu reino aqui na terra e nos conduzir ao reino celestial e para a vida eterna que nos é proposta. Então, quando nós observamos esta expressão do conjunto da revelação de Deus, nós cremos, né, passamos a acreditar, e esta crença na espiritualidade, esta crença na revelação espiritual que transforma o nosso comportamento, que transforma o nosso vínculo com Deus o Pai, que transforma a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa perspectiva espiritual, o nosso relacionamento familiar e social de maneira geral, que transforma a essência do nosso ser de dentro para fora. Então, todo este conjunto de perspectivas e percepções é o que nós chamamos de fé. Fé é você acreditar na palavra de Deus de maneira espiritual e colocar em prática, crendo que Deus, como Criador, tem as melhores instruções, os melhores propósitos e sabe, de fato, o que é melhor para todo ser humano, já que o ser humano foi criado à sua imagem e à sua semelhança, e ele tem o propósito de oferecer o melhor a cada um de nós. Quando nós entendemos a pessoa de Jesus Cristo como sendo o Messias prometido no Antigo Testamento, o Messias que agora é real no Novo Testamento, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e desta maneira nós temos um parâmetro divino-humano perfeito para que nós possamos ser conduzidos à vida eterna, para que nós possamos compreender o propósito de Deus original na criação. Então, nós, com foco em Jesus Cristo, desenvolvendo a nossa vida segundo o parâmetro cristão, segundo o parâmetro no próprio Jesus Cristo, a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã, o desenvolvimento da nossa fé está baseado na experiência de vida de uma pessoa que é Jesus Cristo e na revelação total de Deus na sua integridade, dentro do que ele apresenta para todos nós. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz em se importar com a vergonha, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Olha como esse texto é rico, como esse texto apresenta Jesus numa figura humana perfeita, como parâmetro para que nós vivamos e desenvolvamos a nossa fé dentro do cristianismo, para chegarmos naquele ponto onde o apóstolo Paulo nos instrui a chegar, e ele mesmo diz que chegou ali, em que não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque se Cristo vive em mim, eu penso como ele, eu falo como ele, eu vou agir como ele, mesmo com os meus pecados, com as minhas limitações, com as minhas imperfeições, eu tenho que buscar chegar ao mais próximo possível de Jesus Cristo, de maneira que os seus pensamentos, as suas ações, os seus ensinos, as suas exortações sejam o padrão de crença de vida, seja o padrão de fé em que nós temos que buscar desenvolver
a cada dia, a cada momento, no nosso relacionamento de amor, de paz, de paciência, de mansidão, de longanimidade, benignidade, domínio próprio, segundo os frutos do Espírito que nos é apresentado. Então, olhando o texto de Hebreus, ele nos traz esta perspectiva, olhando firmemente. Firmemente por quê? Porque existem questões da vida, questões diárias, que tentam desviar o nosso foco, o nosso pensamento, o nosso olhar. Então, nós temos que olhar firmemente, com um propósito firme, com uma intenção firme, sem deixar que as distrações da vida mudem o nosso foco, a nossa percepção. Então, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. E olha o que ele coloca aqui. Em troca da alegria que lhe estava proposta. O que está dizendo esse texto aqui? Que Jesus, na sua divindade, estando no céu, sendo ele Deus, ele estava bem, tranquilo, alegre, feliz, e ele trocou isto para viver como um ser humano. É o Deus que deixa de ser o Criador para ser a criatura, para viver entre nós, para sofrer como nós sofremos, para ser tentado, para ser provado, para ser questionado. Então, é isso que o texto está dizendo. Ele, em troca da alegria, da paz, da tranquilidade, da calma que ele vivia, a expressão do grego aqui de alegria, charis, da onde vem a nossa expressão de carismático, também traduzido muitas vezes na Bíblia como graça, graça, a alegria divina, a alegria de estar no lar celestial. Jesus trocou esta alegria, esta paz, esta graça, ele trocou, né, tudo isso que lhe estava proposto, né, para vir à terra e suportar a cruz. É isso que o texto está dizendo. Em troca da alegria que lhe era proposta, que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de ser cristãos, têm vergonha de expressar a sua fé, têm vergonha de falar aquilo que acredita e têm vergonha de viver de fato aquilo que ele acredita. Tem vergonha de se expressar como um cristão genuíno, como um cristão verdadeiro, porque vai ser zombado, vai ser ridicularizado muitas vezes. Então vem esta vergonha de ser cristão. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Ele não se importou com a vergonha, e assim ele teve uma grande recompensa. Qual é a recompensa? Agora está sentado à direita do trono de Deus. Está sentado à direita. Por que esta posição à direita? Porque aqui no texto de Hebreus, né, como eu acredito, escrito pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo conhecia bem o sistema do direito romano e ele está apresentando algo que faz parte do direito, aquele que se assenta à direita do juiz é um advogado de defesa. E Jesus Cristo, ele suportou a vergonha, ele suportou a cruz, e agora ele tem uma recompensa. Ele está sentado à direita do Supremo Juiz, Deus o Pai, e sentado à direita, ele é o nosso advogado de defesa. Jesus venceu a morte, ele venceu o pecado, ele ressuscitou, foi restituído em glória e honra, está sentado à direita de Deus o Pai, que é o Supremo Juiz, e ele está como nosso advogado de defesa. Como é bom nós entendermos que Jesus Cristo não está ali para nos acusar, mas sim para nos defender, para caminhar conosco. E desta maneira,
nós temos a expressão da Bíblia de que aquele que é justificado em Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, pela sua vida íntegra, por ele viver 33 anos sem pecado, se entregar à morte, morte de cruz, suportando a dor, suportando a vergonha, pelos nossos pecados, para pagar um preço altíssimo pelos nossos pecados. Mediante tudo isso, nós somos justificados pelo seu sangue derramado, nós somos fortalecidos pela sua carne que foi partida a todos nós, e sendo justificados e mantendo a perspectiva da fé, nós temos a expressão bíblica que diz que o justo viverá pela fé. Nós, né, como diz também a palavra de Deus, não somos diretamente justos, porque somos pecadores, somos limitados, temos erros, temos imperfeições e muitas imperfeições. Nós não somos justos, mas somos chamados assim porque somos justificados em Cristo Jesus. Somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, o Deus que se esvaziou de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, viveu 33 anos sem pecado, venceu a morte, ressuscitou, foi elevado às alturas, foi restituído em honra e glória, senta à direita do Pai, como nosso advogado de defesa, para justificar os nossos pecados mediante o arrependimento, mediante a confissão, mediante a conversão. Jesus Cristo nos justifica pelo seu poder, pelo seu sangue derramado na cruz. Ele está à direita de Deus o Pai para nos defender, porque apesar das nossas limitações, dos nossos pecados, apesar de quem nós somos, Deus, né, está ali observando as nossas ações, mas Jesus Cristo está ali nos defendendo, nos justificando, nos colocando diante de Deus o Pai, de maneira em que, através dos méritos de Jesus, nós sejamos observados por Deus o Pai como sendo justos. Aquele que reconhece os seus pecados, as suas limitações, busca a conversão, confessa os seus pecados, se arrepende para não voltar a cometê-los, e assim é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. E é desta maneira que o texto bíblico nos diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que significa isto? Aquele que é justificado em Jesus Cristo vive por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele aprendeu, por aquilo que foi desenvolvido e apresentado por Jesus Cristo, fazendo uma releitura da palavra de Deus e nos apresentando uma vida de integridade, de fidelidade, de qualidade, uma busca da perspectiva das ações divinas em que nós temos o alcance pela fé, pela palavra de Deus. Estudando a Bíblia, nós podemos compreender o que Deus tem preparado para cada um de nós. Quando nós olhamos para a Bíblia e tudo o que Deus apresenta de qualidade de vida e a recompensa maior que nós teremos, que é a vida eterna, nós seremos levados por Jesus Cristo para o lugar onde ele mesmo disse que iria primeiro, para preparar para todos nós, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Onde Jesus estiver, nós vamos estar também pelo período que ele tem reservado para nós. E depois desse período que nós estivermos no lar celestial, a palavra de Deus nos diz que será restaurado um novo céu, uma nova terra, e o propósito de Deus,
que era colocar o homem no Éden, para que ele vivesse na terra, cuidando com a sabedoria divina e com a direção do Espírito Santo, este propósito perfeito de Deus será cumprido e esta será a nossa recompensa eterna e final. E é assim que o texto de Hebreus nos apresenta. No capítulo 12, o versículo 2, falando a respeito da recompensa. A recompensa de Jesus Cristo foi a restituição em glória, para que ele, assentado à direita de Deus, seja o nosso advogado de defesa. A nossa recompensa, justificados em Cristo Jesus, será a vida eterna e a restauração dos céus e da terra, para que nós vivamos segundo o propósito inicial de Deus, quando ele criou homem e mulher e colocou no Éden. Nós voltaremos a viver no Éden de Deus. A palavra Éden, que significa delícia, o melhor lugar que Deus tem preparado para você e para mim. Acredite, desenvolva a sua fé, coloque em prática aquilo que você acredita dentro da sua experiência cristã, porque o justo viverá pela fé, o justo viverá por tudo que ele acredita. É o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Seja um justo que vive pela fé em Cristo Jesus, pela palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo. Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados, pela mediação das nossas orações e a intercessão de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós. E como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja falando com cada irmão, com cada irmã, de uma maneira íntima, de uma maneira muito especial, que todos estejam sensíveis à tua voz e sejam justificados pela fé, pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz por todos nós. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia na presença de Deus e que Deus os acompanhe pela fé que é desenvolvida, pela justiça que foi promovida em Jesus para você. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.